Hoje eu vou falar sobre alguns erros que você pode estar cometendo na hora de fazer a suplementação e você nem imagina que isso está comprometendo os seus resultados dos seus exames de sangue. Vê se isso já aconteceu com você. Você suplementar ferro, vitamina D, ômega 3 e na hora que você vai fazer os seus exames de sangue, os níveis não estão melhores, às vezes estão até iguais do que quando você começou a suplementação. Isso já aconteceu com você? Por isso que nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês alguns erros que pode passar despercebido e você não perceber que isso está comprometendo muito o resultado da sua suplementação. O primeiro erro é a pessoa achar que não precisa fazer a suplementação, que tem uma alimentação balanceada, come frutas, legumes, verduras, carnes. No entanto, infelizmente, isso não é verdadeiro. Por mais que você consiga ter uma alimentação equilibrada, variada, o nosso organismo não consegue absorver todas as vitaminas, minerais, todos os nutrientes da alimentação. Então, muitas vezes, a suplementação se faz necessária sim. Isto porque um dos fatores que pode talvez influenciar na absorção dos nutrientes da alimentação é, por exemplo, o uso de medicamentos. Se você usa algum grupo de medicamentos que inibe a absorção dessas vitaminas, desses minerais. Um outro fator é a sua saúde intestinal. Como que está o seu intestino? Que é onde a gente tem a absorção da grande parte, das vitaminas. Então, como que está a saúde do seu intestino? Então, por isso que, se você faz uma alimentação, por mais rica que seja, a gente não consegue, comer a quantidade que a gente precisaria comer talvez uma quantidade muito grande para conseguir aquela quantidade de vitaminas, minerais que nós precisamos diariamente. E mesmo assim, a absorção pode estar comprometida por algum destes fatores. O segundo erro se contrapõe a esse primeiro erro, que embora pessoas que acham que comem super bem e não precisam da suplementação, outras acham que precisa tomar todas as suplementações disponíveis. Isso também não é verdadeiro. Por quê? Se você, por exemplo, toma um remédio, uma vitamina, uma suplementação para o cabelo, que tem ali uma quantidade de ferro, 100%. E você também vai tomar algum outro complemento, algum outro suplemento que também tenha ferro. Então, a quantidade diária da ingestão de ferro aqui, como um exemplo, pode ser ultrapassado. E o ferro, se a gente tomar uma quantidade muito exacerbada, uma quantidade que excede a quantidade que a gente precisa no dia, pode causar vários processos, inclusive processos de inflamação na questão intestinal. Então vai agredir um pouco o seu estômago, o seu intestino, você vai ter processos de enjoo, de náusea, de constipação. Então, às vezes, você quer tomar vários suplementos, só que os suplementos, se a gente for somando a dose entre eles, pode exceder o que a gente precisa diariamente. Por isso que a gente precisa sim, então, ter cuidado, que nem todos os suplementos a gente pode tomar. O terceiro erro seria tomar os polivitamínicos, por exemplo, de A a Z, disponíveis na farmácia. Isso porque nesses polivitamínicos, as formas disponíveis das vitaminas nem sempre são as mais, as ideais. Nem sempre são as melhores absorvidas, por exemplo, a forma de B12, que deve ser na forma de metilcobalamina, da forma de B9, que tem que ser metilfolato. Então, nesses complexos, geralmente a forma presente da vitamina ali dentro, desses polivitamínicos, não é a melhor que a gente encontra ali. Outra coisa é que nesses polivitamínicos, a dosagem, de acordo com a legislação da Anvisa, a dose também ela é muito baixa. Então, se você estiver precisando suplementar a vitamina B12, e você está em torno de 200, 250 de vitamina B12. Você vai suplementar com um polivitamínico que tenha uma B12, só que a concentração máxima que tem ali, a dosagem máxima é de 10 microgramas, 9,9 microgramas. Então você vai ficar ali suplementando 10 anos e não vai ver resultado. Então a dose ali dentro desses polivitamínicos também é bastante pequena. Então, por isso que eu também não sugiro o uso de polivitamínicos, bem como porque geralmente vem vitaminas de A a Z. Então, nós encontramos vários tipos de vitaminas dentro de uma mesma formulação. Porém, nós sabemos que vários tipos de vitaminas competem entre si na absorção do intestino, por exemplo. O ferro e o zinco é um exemplo. O ferro, junto com o zinco, ele acaba inibindo a absorção do zinco. E o ferro, ele impede, então, que a absorção do zinco ocorra
ocorra e você pode tomar aquele polivitamínico e não ver os seus níveis de zinco subirem no sangue. E também tem outras interações entre as vitaminas que não devem acontecer. Por exemplo, o ferro e o cálcio. Tem outras interações que vão prejudicar e muito a absorção e a biodisponibilidade dessas vitaminas no seu organismo. Então, você ao comprar o polivitamínico, você pode estar jogando dinheiro fora, por conta da forma ativa lá dentro das vitaminas, a dosagem ser muito pequena e a competição que acontece entre as vitaminas e minerais dentro desses polivitamínicos. Já deixa nos comentários para mim se você toma algum tipo desses suplementos, se você faz algum desses erros que a gente comentou por aqui, ou se você tem dúvida de algum tipo de suplemento que você toma, alguma dúvida de como que é a forma ideal, de como tomar, coloca aqui nos comentários para eu saber. Um outro erro muito comum é o uso do ômega 3. Pessoas que usam o ômega 3, que é um excelente fator de ajudar na redução da inflamação, porém, continuam mantendo os mesmos hábitos alimentares, com muito ultraprocessados, com muita gordura. Então, o equilíbrio entre o ômega 3 e as gorduras presentes, né, nesses alimentos, ele não vai acabar fazendo nenhum benefício. Pelo contrário, pode gerar até um malefício para o seu organismo. Então, a partir do momento que você se compromete a usar o ômega 3 nesse intuito de melhorar o seu processo inflamatório do organismo, ajudar na cognição, você também tem que fazer mudanças nos seus hábitos alimentares, tirando doces, ultraprocessados, para então esse suplemento, né, do ômega 3 fazer realmente o efeito que ele vai ter no nosso organismo. Um outro erro muito comum que eu vejo, e há muitas queixas em relação a isso, é a questão da creatina. Quando a pessoa usa, né, a creatina para a questão da recuperação muscular, que eu sempre friso aqui, mesmo se você não faz atividade física, é importantíssimo você usar a creatina, porque ele ajuda muito nessa questão energética, na atuação ali dentro da mitocôndria, que é a nossa energia, a nossa fonte de energia. Mas um erro muito comum para quem começa a suplementar a creatina é não beber água. Então, se a gente não tem um aporte de água coerente com essa ingesta da creatina, a gente realmente vai ter um comprometimento do nosso corpo, que a gente começa a ver algumas questões aparecendo, mas por isso, você começa a suplementar a creatina, você também tem que prestar atenção da quantidade de água, que eu tenho um vídeo até aqui, você tem que fazer a conta de quantos ml por ml por quilo você tem que tomar de água por dia. Então, se você não sabe, não quer ver quanto que você deve tomar de água por dia, eu vou deixar aqui o vídeo também ligado para você fazer a conta, porque é importantíssimo o uso da creatina sim, diariamente, porque ele é uso crônico, não é usado como um pré-treino, não é usado como a cafeína, por exemplo, para ser um estimulante daquele exercício. A creatina, ela tem um efeito crônico, a gente precisa usar todos os dias, mas é importantíssima a questão da ingestão da água. E como o horário, né, que às vezes as pessoas também ficam na dúvida de que horário tomar creatina, eu coloco aqui, se você faz atividade física, tomar logo após a atividade física, porque vai te ajudar nessa recuperação muscular. Se você não faz atividade física, você pode tomar, por exemplo, depois do almoço, mas o importante é você tomar todos os dias e nunca se esquecer de beber a água. E por fim, um erro muito comum, que é o mais perigoso, é a pessoa tomar suplementos, tomar vitaminas por conta própria. Existem muitas vitaminas, minerais que nós precisamos dosar no exame de sangue para a gente ver como que tá e assim fazer um ajuste da dosagem das vitaminas e minerais que a gente deve tomar. Por exemplo, a vitamina D. É importantíssimo você fazer um exame de sangue, ver os níveis sanguíneos para então fazer uma dosagem correta de vitamina D, sempre associado com a vitamina K2, mas sempre você fazer o exame de sangue para você saber o quanto que está no seu exame de sangue. Nunca fazer a suplementação por conta própria, porque a vitamina D ela é lipossolúvel, ela não vai ser eliminada no xixi, por exemplo, no caso de excesso. Não, ela vai se acumulando e o acúmulo a gente também não quer. Então, um erro muito grave que eu acho também é você suplementar vitaminas e minerais sem saber o quanto que está no seu exame de sangue. Por isso que é muito importante você pedir para o profissional que te acompanha os exames necessários para você fazer o exame de sangue e assim fazer o ajuste das doses e o ajuste de quais vitaminas que realmente você precisa. Você pode comprar vitaminas que o seu organismo não precisa naquele momento, gastar dinheiro desnecessariamente, ou então você precisa de uma vitamina que você não está tomando. E as doses que você precisa, talvez precisa ser mais ajustadas, porque às vezes você está
depressivo, está sem memória, está desanimado, está com vários sintomas por conta dessa falta dessa vitamina específica, ou então a dosagem não está realmente ajustada para o seu caso. Então, comenta aqui nos comentários se você sabia desses erros, se você comete algum desses erros, né? E se inscreve também nesse canal para não perder nenhum conteúdo que a gente conversa aqui semanalmente.